Ok, segunda Reis, capítulo 4. O rei Salomão reinou sobre todo Israel, e estes eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ahilude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aissar era o responsável pelo palácio. Adoniram, filho de Abda, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e ao palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubode, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, e toda a cordilheira de Dor; Baná, filho de Ahilude, em Taanac, Meguido, e toda a Bet-Sean, que fica perto de Zaretã, debaixo de Jezreel. Desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até além do Joquimeel; Ben-Geder, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade e também na região de Argob em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, em Naphtali; Baaná, filho de Uzai, em Aser e Bealote; Josafá, filho de Perua, em Isacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Jeder, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sião, rei dos amorreus; e de Og, rei de Bazã. E havia um só governador na região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão dominava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviam Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e as aves bem tratadas. Porque Salomão dominava toda aquela região e sobre todos os reis do lado de cada Eufrates, desde Tifes até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um para o mês, ao rei Salomão, e todos que chegavam à sua mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Também levavam a cevada, a palha para os cavalos e os chinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum, e uma inteligência não vasta como tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais Era mais sábio que todos os homens, mais sábio que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Edarda, filho de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais, as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria.
Também Irão, rei de Tiro, enviou seus servos a Salomão, porque, porque ouviu que Salomão, que ouviu que Salomão havia sido ungido rei em Israel de seu pai. Acontece que Irão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão dizendo: Você sabe que Davi, o meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho, aqui porém em seu lugar no seu trono, esse edificará uma casa no meu nome. Agora, ordene que cortem os cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário destes, segundo o que você determinar. Porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Irão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja o Senhor, hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. E Irão enviou os mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas, e você receberá, e você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim, Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para o sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro, e fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. Adoniram dirigia a leva. Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces no templo. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no quarto ano do seu segundo reinado sobre Israel, no mês de Zive, que é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do templo, perdão, no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo fez janelas de ripas fixadas superpostas. Contra a parede do templo, todo o santuário, como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, e do meio 2,70 metros, e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo,
machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao segundo andar e deste ao terceiro. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quando a este templo você, quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus caminhos, executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, o seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho até o teto. Cobriu as paredes com madeira por dentro, cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E este interior ele constituiu um santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo, por dentro, era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos para nele colocar a arca da aliança do Senhor. Você percebe aqui que o desenho dentro do templo era revestido de cedro e foram então entalhadas figuras nas madeiras. E você percebe que as figuras nas madeiras eram folhas e frutos, correto? Por quê? Porque o projeto de Deus sempre foi o desejo de inserir um homem no jardim, no Éden. Sempre foi. E agora, uma vez que em Adão havia separado essa relação, Deus agora estabelece o mesmo plano, o mesmo desejo dele de colocar a sua presença em meio ao jardim. Então, na verdade, o templo, por dentro, ele parece o quê? Ele remete ao jardim do Éden. Folhas e frutos. Várias árvores entalhadas nas madeiras. Quando a gente olha para outros detalhes de dentro do templo, a gente vai ver o tempo inteiro árvores frutíferas e muitas folhas. Então, o templo era o novo Éden, ok? O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar corrente de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma a outra extremidade das suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava noutra parede. E as suas asas no meio da sala tocavam uma à outra, e cobriu de ouro os querubins. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais inferior quanto na exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga fez como uma porta. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como palmeiras e os querubins revestiu de ouro. Para a entrada
do santo lugar, fez batente de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas duas portas eram de madeira de cipreste, e as duas tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas e de uma ordem de vigas de cedro. No quarto ano, no mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor, e no 11º ano, no mês de Bu, que é o oitavo mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. Salomão construiu seu palácio e levou 13 anos para concluir. Ele construiu a casa do Bosque do Líbano de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 3,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro, de vigas e cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em um número de 45, apoiadas em colunas distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma de frente às outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as pessoas Perdão, todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas de frente a outras em 3 fileiras. Depois fez Salomão as colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro, desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono. Era uma obra semelhante à anterior. Salomão fez também uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora. E isso desde o alicerce até as beiras do teto e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e do pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Irão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão, fez toda a sua obra. Irão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros, e um fio de 5,40 metros era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um dos chefes era A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obra de rede e ornamento torcidos em forma de corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. E o mesmo fez com outro capitel. Os capitéis que estavam no lado das colunas tinham o formato de lírios. Você vai percebendo aqui, ó, lírios aparecendo aqui. E agora mesmo apareceram romãs, ok? Então são os desenhos por dentro do tabernáculo ali, por dentro do templo, né? Fez também romãs em 2 fileiras por cima de umas obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna, e o mesmo fez com outro capitel. Os capitéis estavam no lado das colunas e tinham formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 m de altura. 20. Perto do bojo, próximo à obra da rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico e,
e templo. Tendo levantado a coluna direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra que forma na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Irão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros, de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura, e um fio de 13,5 metros era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda ao redor havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada 1,5 metros. Estavam em duas fileiras, fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. Eles, três olhavam para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como a flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40 mil litros. Irão fez também 10 suportes de bronze, cada um media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,30 m de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. A cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de pia, apoio, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca do suporte estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros da altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha 77 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos das rodas formavam uma peça com suporte. Cada roda tinha 77 centímetros de altura. As rodas eram como de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte, e com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor. Deste modo fez os seus 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Irão também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam cerca de 800 litros, e cada uma tinha 1,80 m de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estava uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém, o mar ele pôs no lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Irão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra que o rei Salomão para a casa do Senhor. As duas colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no âmbito das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos esses utensílios que irão fazer para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, em Sucote de Zaratã. Salomão deixou de pesar todos os seus utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo dos santos e as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios,
também de ouro, 50. Também as taças, as apagadoras, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para suportes da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as duas portas para o santo, do santo lugar do templo, também de ouro. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Capítulo 8. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa do mês de Etanim, que é o sétimo. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e levaram para cima, como a tenda do encontro e os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se via reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, e de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos, os cabos sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos. Porém, de fora não podiam ser vistos. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as duas tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali, em Horebe, quando o Senhor fez aliança com a tribo de Israel ao saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. E então Salomão disse: O Senhor declarou que ele habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a morada, lugar da, para a tua eterna habitação. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que levou pessoalmente com Davi, o meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: Desde o dia em que te tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para governar no meu povo. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi: Meu pai, você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu mestre. Perdão. Você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia, não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. E edifiquei o templo em nome do Senhor, o Deus de Israel, e nele preparei um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais quando tirou da terra do Egito. Salomão se pôs
diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus nem embaixo da terra. Tu guardastes aliança e misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com teu servo Davi, o meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, o meu pai, quando declaraste, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contando com os seus filhos guardem, contando que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, o meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, à oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a adoração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier e jurar diante do Senhor nesse templo, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague os seus atos e justificando o justo, para que retribuíres segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve no, tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze voltar à terra que disseste, que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu os céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que deve andar. Envia chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica de qualquer homem ou todo o povo de Israel ou o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida no seu coração e estendendo as mãos na direção desse templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os filhos que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro, que não for do seu povo de Israel, porém vier de uma terra distante por amor ao teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltando para esse templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por onde os enviares e orarem ao Senhor, voltados para a cidade que tu escolheste e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve nos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve castigos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se, na terra onde forem levados cativos,
caírem em si e se converterem na terra do seu cativeiro e suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. 48. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levarem cativos e orarem por ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para a cidade que escolheste, para o tempo que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, fazendo-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões todas as tuas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo o que chamarem a ti, clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé, abençoou toda a congregação de Israel e em alta voz, dizendo: Povo de Israel, bendito seja o Senhor que deu o repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. 59. Que estas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que o coração de vocês seja fiel para o Senhor nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do átrio que estava distante da casa do Senhor, pois ali ofereceu holocaustos e as ofertas com gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caber os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Neste tempo, Salomão celebrou a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amaste até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus. Celebraram durante 7 dias, além dos primeiros sete, a saber, 14 dias. No oitavo dia dessa festa, Salomão despediu o povo, e eles o abençoaram o rei. Então voltaram para suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, o seu povo. Um minuto só. 9. E aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real
e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse. Só uma cena aqui, então, você percebe que transitou do reinado de Davi para o seu filho Salomão. Salomão, então, foi um homem extremamente sábio, aquele em Israel. No tempo de Salomão, no tempo do reinado dele, não houveram inimigos. Davi tinha acabado com os inimigos e, e agora e agora Salomão está ali em Israel e edifica uma casa para Deus, né? Lembra? Deus falou: olha, eu não tenho casa, vocês têm casa, vocês estão bem resolvidos, mas eu não tenho, né? Então, Salomão aqui tem esse chamado, né? Essa responsabilidade de construir o templo e é isso que ele faz. E aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo que tinha desejado decidir fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse: ouvi a sua oração, a sua súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Aleluia, aleluia. Imagina, irmão, se Deus garantiu que estaria ali no templo, quanto mais a promessa, né, de se unir ao nosso Espírito, nós que nos unimos ao Senhor pelo Espírito, tornamos um só com Ele. Então, se para um lugar físico, geográfico, limitado, o Senhor prometeu fidelidade, quanto mais na minha vida, na sua vida, é o Senhor dizendo: ouvi a sua oração e súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o tempo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim como fez seu pai, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que eu ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Como prometi a Davi, o seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor, uau, ao trono de Israel. Porém, se você e os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eu eliminarei de Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe a minha presença, este templo que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este tempo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará. E perguntarão: por que o Senhor fez isso com essa terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e os serviram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo esse mal. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas. Por que duas casas aqui? Porque uma é o templo e a outra é o palácio, certo? A casa onde Davi iria residir. Pois bem, aos 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Irão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, tanto quando ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galiléia. Irão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso disse Salomão: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E, e lhe deram o nome de Terra de Cabul. Isto é usado até o dia de hoje. Irão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a arca do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, queimando a cidade e matado os cananeus que moravam nela, entregando-a com um dote à sua filha mulher de Salomão. Assim, Salomão reconstruiu Gezer, Bet-Horon de baixo, Baalat, Tadmor no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e o que deixou e o que desejou,
enfim construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quando todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram filhos de Israel, e os seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, estes Salomão reduziu a condição, perdão, Salomão reduziu a condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinham a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quando a filha de Faraó se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, então ele construiu Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, ele terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão enviou com aquela frota os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, para acompanhar os servos de Salomão. Chegaram até Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais 14 toneladas de ouro. Amém. É até aqui, 1 Reis, capítulo 4 a 9 hoje, ok, completo. Glória a Deus. E nós voltamos então amanhã ao meio-dia, ok? É devocional Verbo do Alfa ao Ômega. Estamos aqui vendo é, a história dos reis de Israel, estamos vendo aqui a história de Salomão, um exitoso rei em Israel, mas que também enfrentará aí um reino em decadência. Depois, vários reis em Israel, mas muitos não andaram nos caminhos do Senhor, ok? Então, esse é o plano da redenção, e aqui eu acho que o que fica marcado hoje é essa arca, dentro dela, ela é revestida por cedro, e de cedro e figuras que remetem ao jardim do Éden. Deus desejava habitar no meio do povo. Salomão constrói o templo e Deus se agrada disso, e diz para ele: desse trono que eu colocarei vocês, se tu me obedecer, nunca, sempre haverá descendente no seu trono. Sempre haverá descendente no trono, é, no trono desse reinado, né? Sempre terá os deuses descendentes nesse trono, né? Então era a promessa de Deus sobre Salomão aqui, promessa de longevidade e de prosperidade na sua linhagem. Amém. Voltamos amanhã então. Uma boa tarde para você, bom descanso para aqueles que já vão descansar agora à tarde, ou bom trabalho para aqueles que ainda estarão trabalhando. Lembrando que eu peço aqui para os homens sinalizar nos grupos, tá? É, confirmando sua presença amanhã a partir das 14 horas da tarde no Garden, você homem, que nós faremos então a reunião barba, cabelo, cajado, uma reunião para homens, um bate-papo para homens. Amém? Até amanhã, queridos. Graça e paz.